Oi pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo aqui da parte de hidráulica, no terceiro vídeo aí falando sobre o sistema de bombeamento com o golpe de ariete forçado. No último vídeo a gente falou sobre RPM e agora a gente vai fazer o cálculo da vazão e entender de onde é que vem esses valores aqui, né? Vazão mínima, vazão máxima. Bom, o primeiro ponto que a gente deve relembrar é que esse sistema, né, esse cilindro aqui, esse pistão, ele faz o avanço, né, quando o Kami está aqui na sua propagação máxima, e ele faz o recuo quando o Kami está ali na sua propagação mínima. Né? Então, no caso, existe essa diferença ali, que vai ser um movimento de ida e retorno aí do cilindro, o qual vai gerar um volume deslocado. Esse volume deslocado ele é a diferença do avanço máximo em relação ao recuo mínimo. Seria essa diferença aqui, né? Então você teria esse volume aqui deslocado. Para saber esse volume é só fazer aqui a medição, né? Vou pegar aqui medir aqui direto aqui no projeto para pegar a relação ali do comprimento. Tá aqui, ó, o deslocamento é de 30,27 milímetros e o diâmetro, pegou aqui na cota errada, no ponto errado, 45 milímetros, né? Então basicamente um cilindro com diâmetro de 45 e comprimento de 30,27 milímetros. Então toda vez que ele completa um giro, né, ele desloca aí esse volume. Obviamente você tem que fazer depois a análise de eficiência, né? Mas esse aí seria o volume deslocado, né? Ou a região geométrica deslocada, que a gente vai calcular o volume agora. Então vamos lá, não demorar muito, vamos calcular logo o volume. No caso, como é um cilindro, a gente calcula a área circular e depois multiplica pelo comprimento. No caso, o diâmetro é 45 milímetros. Vamos usar a fórmula aqui, π multiplicado pelo raio ao quadrado. Né? Então, aqui substituindo os valores, a gente vai ter 3,14 multiplicado pelo raio. O diâmetro é 45, o raio vai ser 22,5, né? 22,5 ao quadrado. Né? Então, no caso, 3,14 multiplicado por 22,5 elevado ao quadrado. 22,5 ao quadrado vai dar igual a 506,25. Isso, multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar aí a área circular, que vai ser de aproximadamente 1.589 milímetros quadrados, né? Aí no caso a gente encontrou a área circular. E aí multiplica pelo comprimento, né? Multiplica ali por 30,27, que vai dar ali aproximadamente, vou colocar aqui, 48.117 milímetros cúbicos, né? Seria aí o volume. Aí agora a gente precisa converter para litros, né? Aí como está em milímetro, né? É só dividir por 1 milhão, né? Dividir por 1 milhão. Então no caso aqui a gente vai ter 48.117 dividido por 1 milhão. Isso, dividido por 1 milhão. E aí a gente vai encontrar esse volume em litros, né? 48.117 dividido por 1 milhão vai dar igual a 0,048 litros. Né? Então isso aqui é o volume deslocado por giro. Né? Toda vez que ele der um giro, ele vai deslocar isso aqui. Né? E aí no caso, toda vez que ele der um giro, ele vai deslocar isso. Aí o que acontece? A gente verificou no último vídeo que a RPM mínima dele é de 60 RPM. Ou seja, em 1 minuto desloca, são 60 giros, né? Então só é multiplicar um pelo outro que a gente vai ter aí a vazão mínima, né? 60 multiplicado por 0,048, né? 60 multiplicado por 0,048, vou botar aqui vazão mínima, vai ser igual a 2,88 litros. Aí você pode multiplicar pela eficiência, né? Pode multiplicar pela eficiência, que esse sistema é de 0,85 a 0,9, né?
Aqui, ó, de 0,85 a 0,9. Aí pode ver que aqui a vazão está 2,76, é por causa da eficiência, né? Então você vai ter 2,88, vou multiplicar por 0,88, aproximadamente 87. Estou aqui 87, né? 0,87. 0,87 do 2,88. 2,88 foi o que a gente calculou ali de vazão, né? E aí no caso, como essa relação da vazão ela implica diretamente a eficiência, né, ali do valor deslocado, é só multiplicar ali pela relação de eficiência, que aí você encontra o valor dele ali aproximado. Ele vai de 0,85 a 0,9, né? Aqui no manual está indicando ali 2,76, né? Então no caso 2,88 ali seria o valor teórico calculado. A gente fez alguns arredondamentos. Deixa eu multiplicar aqui 2,88 multiplicado por 0,87. Opa, 2,88 multiplicado por 0,87 vai dar, vou colocar aqui embaixo, vai dar ali aproximadamente 2,50, né? Ou seja, 2,5 litros por minuto, né? Ali aproximadamente. E aí vale o mesmo para a vazão máxima, né? Vale o mesmo ali para a vazão máxima. A vazão máxima deu 8,29, né? Esse 8,29, o que é que altera, né, para chegar aí nesse valor? Quando a gente fez o cálculo para chegar aqui no 2,88, a gente multiplicou por 60, né, que era a rotação mínima, né? Então, para chegar ali a 8,29 aproximadamente, é só multiplicar pela rotação máxima, que seria 180 RPM, né? Então, a gente teria, vou botar aqui, 2,88... deu 0,048 litros por giro, né? Então você teria 0,048 multiplicado por 120 ou 180. Multiplicado por 180 vai dar igual ali a 8,64 litros em um minuto, né? Então essa aqui seria a vazão máxima para o sistema, né, com a rotação ali de 180 giros por minuto. Então tá aí de onde chega aí os valores, né? Aí tem a indicação ali da eficiência, né? Ele cai um pouco, mas basicamente é esse aí o detalhe para poder chegar ali na vazão aí do sistema. Como a gente tinha comentado no primeiro vídeo, esses sistemas aí normalmente não tem uma vazão tão alta, né, por causa do princípio ali físico dele, mas ainda assim é bem funcional, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? Último vídeo aí da série, né? Utilizando esse simulador da Mitutoyo, né? A Mitutoyo, que é um dos maiores fabricantes da área meteorológica do mundo. E nesse último vídeo a gente vai fazer uma leitura referente a relógio comparador, né? Bom, no caso relógio comparador com resolução de 1/100. E aí o que acontece? Muita gente pergunta de, poxa, aparece lá uma peça padrão e o que é que isso significa? Quando vem essa informação da peça padrão, significa que é a peça padrão onde o relógio foi referenciado, ou seja, onde ele foi zerado, setado, presetado, enfim. Então, é como se você tivesse, deixa eu fazer aqui uma ilustração, como se você tivesse lá a peça padrão, né? O relógio, você zerasse ele ali na peça padrão, né? Então ele vai ficar ali no zero, e ele vai sair da peça padrão para a peça ser verificada, ou seja, uma medição por comparação. E aí quando ele vai para essa peça ser verificada, você vai ter duas hipóteses, né? Ou três hipóteses, né? Ou a peça verificada está com a mesma medida da peça padrão, exemplo, nesse caso aí que é 45, né? Então, teoricamente, quando você passasse o relógio dessa peça padrão para a peça verificada, o ponteiro ficasse na mesma marcação, significa que a peça verificada ela também está com 45. Né? E aí você teria as duas ações mais comuns. Ou a peça verificada estaria maior ou menor. E aí a gente verifica ali pela diferença com base nessa indicação do relógio. Então vamos lá para a leitura. Né? Então está aqui peça padrão 45, eu vou aqui aproximar, dar um zoom aqui. Ó. Então observa que o ponteiro principal, ele saiu do zero e deslocou aqui para a direita. Ou seja, se ele deslocou para a direita, aqui a gente já sabe que a peça verificada ela está maior. Se ele tivesse deslocado para a esquerda, né, ou seja, sentido anti-horário, a peça verificada estaria menor. Então, nesse caso aqui, ela está maior. Tranquilo. O contador de voltas ele não vai ter tanta interferência, por quê? Quando você normalmente vai fazer a medição do relógio de uma peça padrão para verificar outras, né, na sequência, é muito difícil você ter uma variação muito grande. Né? Então, exemplo, é muito difícil que esse ponteiro do contador de voltas, por exemplo, ele venha ultrapassar 1 milímetro. Né? Então, a diferença de 1 milímetro é muito grande para você estar utilizando um relógio comparador. Né? Não seria ali o mais indicado para fazer esse tipo de medição, né? Diferente de uma análise de alinhamento, né? Utilizando o relógio comparador, aí é outra questão. Né? Mas nesse tipo de medição aqui apresentada no software, né? É muito difícil que o ponteiro, o contador de voltas, ele ultrapasse 1 milímetro. Né? Poderia ultrapassar? Poderia, mas seria muito raro. Né? Então aqui dá para observar ó, que ele saiu do zero e deslocou menos de 1 milímetro. Né? E onde é que a gente vai ter essa informação? Aqui no ponteiro principal, que é onde ele deslocou. Né? Ou seja, o deslocamento dele foi só esse aqui. Foi só esse deslocamento. Né? Ele deslocou menos de 1/10. Né? Então vamos lá para a leitura, né? Aqui no caso. Né? Então, o ponteiro principal ele ultrapassou 1/100, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já ultrapassou 7 centésimos. Vê que ele está entre o 7 e o 8. Ele está antes do 8, né? Então, nesse caso aqui, a gente já teria 45 milímetros, 0,07. 45,07. Se por acaso esse ponteiro ele tivesse coincidindo aqui perfeitamente, seria 45,07. Mas não é o caso, ele está passando, né, aqui um pouco, mas não está chegando ali no 0,8. Então, aqui você já entraria naquela interpretação milesimal. Né? Então, nesse caso aqui, o traço está chegando próximo do 8, de 8 centésimos. Né? Então, aqui dá para considerar que ele passou de 5 milésimos. Né? Se você tomar como referência que esse espaço representa 1/100, né? A divisão dividindo por 2 1/100, você vai ter 5 milésimos, mas ele está passando um pouco. Né? Então, vou considerar aí 7 milésimos. Então, eu teria 45 milímetros e 7 centésimos mais 7 milésimos. Ou seja, a leitura aqui final seria 45,077. Ou seja, 45 milímetros e 77 milésimos de milímetro. Seria a leitura aproximada aqui com esse instrumento, do jeito como está aqui no display. Né? Então, teoricamente, o que isso significa na prática? Que a peça verificada ela está 77 milésimos acima da peça padrão.
né? Ou seja, ele está quase chegando aí a 8 centésimos, né, de diferença de uma peça para outra, né? Então está quase chegando a 1/10, né, de variação, né? Mas ele ali no caso aí estaria aproximadamente 77 milésimos a mais. Bom, vamos testar aqui o resultado, 45,077, né? 45,077, vamos conferir. Ó, tá lá, ó, parabéns, sua resposta está correta. Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!